Olá, começa agora o Sindipres Entrevista. O nosso convidado de hoje, o vereador Gilberto Natalini, pelo Partido Verde na cidade de São Paulo. Vereador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a você, aos organizadores, direção aqui da comunicação do sindicato. Fui muito grato pelo convite. Ok. Este programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Bom, vereador, vamos começar esse nosso bate-papo de hoje. Vou pedir para o vereador falar um pouco sobre sua trajetória política. Contar aí para os nossos internautas. Bom, eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, formado pela Escola Paulista de Medicina, me formei há 40 anos, exerço minha profissão de médico, continuo atendendo, operando meus pacientes, atendendo no consultório, faço um voluntariado médico numa igreja da Zona Leste, lá no bairro do Cangaíba, há 40 anos, vou lá todo sábado. E sou vereador na Câmara Municipal há 4 mandatos, 14 anos, vai fazer 15 anos agora que eu estou na Câmara, 4 mandatos sucessivos. E na minha atuação parlamentar, quer dizer, eu faço política muito antes disso. Eu faço política há 50 anos, eu comecei com 12 anos na atividade política. Perfeito. Já fui dirigente sindical, 3 vezes do Sindicato dos Médicos, já passei por várias áreas da atividade política, da atividade social, mas lá na Câmara, eu entrei em 2001, Sim. Eu dedico o meu mandato a algumas questões específicas com muita vontade de trabalhar e muita força. A área ambiental, que é muito grande no meu mandato, a saúde pública, nós estamos inclusive com muitos problemas aí com o SUS, problemas gravíssimos com o SUS, estão querendo acabar com o SUS, né? Asfixiá-lo, mas nós continuamos lutando. E também nas questões urbanísticas da cidade de São Paulo e nas questões da zeladoria de bairros, tomar conta do buraco da rua, da boca de lobo, da poda de árvore. Então esse é o meu trabalho na Câmara Municipal desde 2001. Eu tenho quase 300 projetos de lei apresentados e mais ou menos 100 leis aprovadas na Câmara nesses 14 para 15 anos. Então é uma atividade muito grande que a gente faz lá e procura fazer com retidão, com muita ética, né? Eu até brinco, eu desafio qualquer um, amigo ou inimigo, encontrar alguma peninha na vida política nossa, né? Se encontrar alguma peninha, eu dou a cara à palmatória, porque não Vereador, tem. Esses temas escolhidos pelo vereador para a sua atuação política foram escolhidos em função da sua profissão ou são causas que o vereador já luta há muitos anos? Conta um pouco para a gente. As duas coisas, né? A parte de saúde pública, porque como médico, eu comecei a lutar pelo sistema público de saúde no Brasil em 70, quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina. Ali nós já organizamos os estudantes, enfim, o movimento sanitário brasileiro em torno da construção de um sistema público de saúde que atendesse a população com dignidade, com qualidade, com competência. Nós não conseguimos chegar nesse sistema ainda, mas já avançamos muito em relação ao que era. Então, isso eu trouxe para dentro da Câmara. Tem muitas leis minhas. Ontem mesmo fiz uma reunião importantíssima sobre gravidez em mulheres de grupos de risco, com especialistas. Então a gente cuida de vários aspectos de saúde e também a luta pelo financiamento e pela boa gestão do serviço público de saúde. A área ambiental, ela veio de encontro, porque eu aprendi na minha vida, desde muito novo, que você pode atender de um em um, mas se você não tiver um ambiente saudável, se você não tiver um meio ambiente vivo e saudável, você não tem saúde, não adianta. Mesmo que o médico queira. A poluição do ar de São Paulo mata 5 mil pessoas todo ano na cidade de São Paulo, apesar dos médicos tentarem que as pessoas fiquem vivas. Então, o meio ambiente e a saúde tem tudo a ver. E aí misturou no mandato. O trabalho na verdade, por uma São Paulo saudável e sustentável. Esse é o meu lema de trabalho. Perfeito, tá ótimo. O tema de hoje é sustentabilidade. E é claro que não poderíamos deixar de falar sobre a crise hídrica no estado de São Paulo. Aliás, tema também do nosso Povo Fala, com o nosso repórter Eduardo Cordeiro. Vamos assistir o VT.
O estado de São Paulo vive a sua maior crise hídrica de sua história. Reservatórios e rios encontram-se em níveis críticos. A situação afeta famílias, indústrias e empregos. Por isso o Povo Fala de hoje veio às ruas da cidade de São Paulo para ouvir o que pensam os paulistanos sobre esse assunto delicado. Estamos aqui com o senhor Vitor. Vitor, os recursos naturais estão se esgotando? Não acredito. Eu acho que não. Está sendo muito mal aproveitado somente. Eu acho que o que deve ser feito é um planejamento, né? Inclusive para o crescimento populacional não só de São Paulo, mas do Brasil. E o que eu tenho feito, eu não só tenho feito desde agora com essa crise, mas sempre economizei muito. Só isso. Aproveitar ao máximo pensando nas gerações futuras, mais nada. Eu creio que toda a resposta da natureza, as interferências feitas pelo ser humano estão acontecendo agora. E que seja também um momento de educação para nossos jovens, para as nossas crianças, para aprender. Primeiro, a economizar água. Segundo, por respeitar, né? Nós temos que aprender que realmente a natureza precisa ser respeitada para que a gente tenha condições de sobrevivência. Eu acho que sim, devido ao mau uso e devido ao pouco investimento, eles estão se acabando sim. E o que você tem feito para melhorar essa situação? Para nós, cidadãos, só resta economizar. Por conta da hiperurbanização de São Paulo, acaba quebrando zonas que poderiam ter recursos e esgotando os mesmos. Eu acho que tem que ter uma conscientização da população e das empresas quanto a isso. Infelizmente, eu não posso fazer nada por isso, mas com certeza, se eu pudesse, eu investiria no meio ambiente e tentaria salvar o pouco que ainda sobra. Com certeza, faltou planejamento. E vai faltar daqui para frente. Se não fizer agora, para daqui a 50 anos. O que nós temos que fazer é ter essa consciência e pessoalmente fazer economia, o que nós podemos fazer. Eu acho que o paulistano, principalmente, provavelmente o brasileiro, mas o paulistano se conscientizou disso. Vereador, mediante esses comentários aí das pessoas, as observações feitas, elas correspondem com o que de fato Perfeitamente. É isso a mesmo? Voz do povo é a voz de Deus. O povo está consciente. Eu acho que o povo, nosso povo, na crise, ele está à frente do governo. É a minha opinião. Ele está mais consciente, está mais ativo, está mais agitado do que os próprios governos, seja nível federal, estadual ou municipal. Os governos estão devagar para responder à crise. O povo está na frente. As iniciativas que o povo paulistano está tomando de economia de água dão de 10-0 no que o governo está propondo. A gente vê as pessoas preocupadas, colhendo água de chuva, economizando na torneira, reutilizando a água no vaso sanitário, diminuindo o tamanho do banho, enfim. Está caindo a ficha. Precisou um chacoalhão da natureza, né? A natureza falou, a água vai faltar, vocês vão ficar sem água, porque estão abusando, estão invadindo manancial. Quem invade manancial em São Paulo comete um crime gravíssimo contra si próprio. E o pior é que o próprio poder público, às vezes, estimula e faz vista grossa para as invasões de manancial. Estimulam, deixam ocupar as beiras de represas, os mananciais. Nenhum país do mundo se ataca de uma forma tão cruel como nós, né? Com a necessidade da população de sobreviver e a falta de política pública dos governos, seja municipal, estadual ou federal, para dar atenção a moradias dignas para as pessoas, fora daquelas áreas que não podem ser ocupadas. O povo está muito bem colocado, eu assino embaixo de todos. Vereador, a gente volta aqui no segundo bloco do programa falando da questão da sustentabilidade, em especial falando sobre essa questão da crise hídrica em São Paulo. Sem problema. Bom, a gente vai para um intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br.
Bom, voltamos com o segundo bloco do programa, com o nosso convidado, o vereador Gilberto Natalini. Vereador, retomando aqui nossa conversa, na verdade, eu queria que o vereador falasse um pouco para a gente, na sua avaliação, hoje, quais são as três principais questões que afetam a população da cidade de São Paulo? Olha, são os desafios do milênio. Nós vivemos aqui uma crise dos desafios do milênio. Não só São Paulo, como o mundo inteiro, mas como nós somos, como disse ali o telespectador que deu a entrevista, nós somos uma cidade que foi construída de forma desplanejada. Nós agredimos o Planalto de Piratininga ao construir São Paulo. Nós devastamos a mata, nós poluímos todos os córregos e os 2, 3 rios que nós temos, não é? Nós poluímos o ar, nós poluímos o solo. O solo de São Paulo é um chão podre de poluição do processo de desenvolvimento industrial, que foram poluindo, jogando porcaria no chão mesmo. O ar de São Paulo tem dia que é irrespirável. Então, esse processo de agressão trouxe para nós mais o acúmulo de pessoas, de uma maneira até em certos pontos, amontoadas em bairros desplanejados, com rua mal feita, sem verde, sem equipamento público, enfim, né? Nós temos quase 2 milhões de pessoas morando em favela, nessa cidade de 11 milhões, ou seja, é uma desumanização terrível. Só quem sabe o que é uma favela sabe o quanto é desumano você não ter privacidade, não ter higiene, não ter condições de sobreviver naquele amontoado. Então, as 3 questões que eu acho que tem graves, o desafio é econômico, porque você tem que dar comida, tem que dar sobrevida a todo esse povão que está aí. As pessoas têm que produzir, têm que ganhar, têm que ter renda, têm que ter emprego, a economia tem que girar, porque assim é o nosso mundo, primeiro. Segundo, o desafio social, particularmente para você diminuir a desigualdade que existe entre os mais ricos de São Paulo. São Paulo tem a maior frota de helicóptero do mundo. E ao mesmo tempo não tem transporte público digno para milhões e milhões que se espremem dentro do metrô e dentro dos ônibus. Então, essa questão social é gravíssima, né? A vontade que um jovem da periferia tem de ter um tênis de marca, muitas vezes obriga ele a ir para métodos ilícitos para arrumar aquele dinheiro para comprar, ou ficar na mão de traficante de droga. Então, é uma iniquidade muito grande, a distância social. Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser combatido, a gente tem que fazer uma cidade mais igual. E, por último, o desafio ambiental. Esse tripé econômico, social e ambiental é o chamado tripé da sustentabilidade. Se esse tripé não estiver equilibrado, nós não temos uma comunidade sustentável. E nós aqui em São Paulo não temos uma comunidade sustentável. A minha luta na Câmara e na sociedade, quer dizer, eu sou um verdadeiro Dom Quixote de La Mancha junto com outros, não sou sozinho, né? Mas sai com a minha espadinha lá para fazer o quê? Para tentar construir uma cidade mais sustentável, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente protegida. Essa é a luta, é o meu ideal de vida hoje. Não sou contra ninguém, nem a favor de ninguém, eu sou a favor de uma sociedade sustentável. É isso que eu expliquei para você. É o meu trabalho hoje, que eu me dedico quase que 24 horas por dia. Além de operar meus doentes, né? Porque eu vivo disso, né? Eu já operei 17 mil seres humanos com as minhas mãos, né? Morreram pouquíssimos, na verdade foi Deus que puxou, eu não queria que morresse ninguém, mas eu continuo operando, eu vivo da medicina, mas o meu sonho de vida mesmo é a construção desse mundo. E a questão ambiental, o meio ambiente é muito frágil, porque a sociedade, ela se defende, o sindicato defende os seus, né, as pessoas lutam por moradia, por creche e tal. A economia se defende, os empresários vão para cima, aí aqui, de lá e tal. Quem que defende o meio ambiente? O meio ambiente é frágil, ele fica lá sendo agredido por tudo que é lado, e aí meia dúzia de vozes que se levantam. Hoje, graças a Deus, você viu as entrevistas aqui do programa, as pessoas tá caindo a ficha. Hoje uma dona de casa, ela pensa 10 vezes antes de fazer uma ação de destruição do meio ambiente. Por quê? Porque a natureza, como já foi dito, está mostrando para nós que ela não está gostando do que nós estamos fazendo com ela. Então está caindo a ficha. Vereador,
Deixa eu entender, por exemplo, essas 3 questões colocadas aqui pelo vereador, considerado um dos maiores problemas enfrentados hoje pela cidade de São Paulo. Eu queria que o vereador comentasse o seguinte: não só a questão da ampliação das ações para resolver essas questões, ou então pelo menos minimizá-las, mas também como é que o vereador e os seus parceiros trabalham? Nas escolas, nas empresas? Como é que funciona isso? Aonde que se faz um trabalho de conscientização? O primeiro ponto é a educação ambiental. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Por que eu estou aqui com você e o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo um programa que, no fundo, é de educação ambiental. Nós estamos conversando sobre assuntos que vão ser passados para milhares de pessoas. Então, educação ambiental. Eu faço, aliás, eu quero até convidar vocês para ir lá ao sindicato, para ir lá dia 9, às 9 horas da manhã, que nós vamos fazer a primeira reunião de organização da Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, que é o maior evento ambiental fechado do Brasil. Ano passado foram 5.000 participantes. Eu faço há 14 anos. O que é aquilo ali? A gente prepara e chega no momento, o tema desse ano vai ser água e energia. Os 2 problemas graves, tá certo? Então, isso é educação ambiental. Porque sai muitas pré-conferências, eu vou nas universidades, nós vamos em tudo. Então, conversar com a comunidade, organizar. Então, estou cansado de defender árvore. Né? Domingo mesmo, meu gabinete correu para defender uma árvore na Rua Maranhão, que a prefeitura ia serrar por baixo. E eu estava no Parque dos Búfalos defendendo a implantação daquele parque. E a prefeitura quer botar 20.000 pessoas em 2 braços de represa para morar. Lá não é lugar de morar. Morar tem que ser em outro canto. Lá é lugar de parque e preservação. Então, nós fazemos isso no dia a dia. Além disso, tem as leis. Você já viu caminhão lavando rua? Já. Você já viu. Todo mundo já viu caminhão lavando rua em São Paulo. Você já teve curiosidade de ler ao lado do caminhão o que está escrito ali? Particularmente não. Água de reuso. Está lá. Água de reuso. São Paulo lava as suas ruas com uma água que não é água potável. Desde 2004. São bilhões e bilhões de litros de água economizados. Por quê? Porque não usa água potável. Usa água de reuso que a Sabesp trata o esgoto e ia jogar de novo no rio, lava a rua de São Paulo. Isso foi produto de uma lei. Quem foi o autor da lei? Esse modesto vereador que está aqui. Ou seja, com essa simples lei, nós economizamos em São Paulo cerca de 50 bilhões de litros de água potável. Perfeito. É o trabalho do vereador. Perfeito. Estou dando um exemplo, poderia dar muitos aqui, de outros projetos nossos. Perfeito. Vereador, e aproveitando essa oportunidade que o vereador falava, quais são as principais iniciativas de sustentabilidade hoje desenvolvidas pela Câmara? Então, nós temos, já para começar, proposta nossa, o próprio prédio da Câmara, ele está se reformando para ir se tornando um edifício sustentável. Perfeito. Várias medidas, está muito devagar para o meu gosto ainda, já falei com esse presidente, com o presidente atual. A Câmara poderia ser um exemplo de edifício sustentável para São Paulo, não é ainda, mas está se transformando. O meu gabinete, por exemplo, eu coloquei tudo lâmpada de LED, comprei do meu bolso, porque a Câmara não pagou. Está tudo de LED, então aquilo é um exemplo de sustentabilidade que a gente está dando. E, além disso, nós temos na Câmara também por exemplo, eu fiz lá, junto com a mesa da Câmara, uma campanha de coleta de lixo eletrônico. Lixo eletrônico é um dos piores lixos que tem. O Brasil é campeão mundial de despejo de lixo eletrônico na natureza. O segundo lugar é a China. Então, o lixo eletrônico é um lixo perigosíssimo, tem metal pesado. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos 32 pontos de coleta de lixo eletrônico em São Paulo, então é esparramado. Uma empresa parceira vai lá, colhe o lixo, desmancha tudo e reaproveita. Num dia na Câmara, num dia de campanha, nós colhemos 10 toneladas de lixo eletrônico. Então, a Câmara tem essas ações também. Hoje, por exemplo, vai ter à tarde uma audiência pública, onde nós vamos tentar juntar os 24 projetos que falam do chamado pacote da água, projetos para diminuir o uso indevido da água, aumentar a água de reuso, aproveitar a água de subsolo. Nós vamos tentar compilar isso tudo, fazer um projetão grande para a Câmara aprovar de economia de água na cidade de São Paulo. São exemplos que eu posso ir dando para você aqui, muitos. Perfeito. Tá ótimo. Vereador, e quais são os principais desafios hoje na aprovação de leis que garantam a sustentabilidade de ações, processos e economia para a cidade de São Paulo? Então, o desafio de aprovação é que ainda não há uma consciência
Olha, vou falar uma coisa para você. Para chacoalhar os meus colegas vereadores e dizer que o aquecimento global existia e as mudanças climáticas eram uma realidade, porque muitos diziam que aquilo era mentira, invenção de americano para assustar o mundo. Olha só, né? A pessoa é vereador da cidade de São Paulo, vereador da cidade de São Paulo, e diz que o aquecimento global não existe, que é uma coisa mentirosa. O que eu fiz? Eu passei antes da sessão o filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, que choca, aquele filme choca, né? Aí uma turma caiu a ficha e começaram então a ajudar alguns parlamentares, vários partidos começaram a somar. Hoje a gente tem na Câmara, eu diria para você, uns 30% de colegas nossos que têm uma preocupação verdadeira com a questão da sustentabilidade. Mas mesmo assim, você aprovar uma lei de sustentabilidade não é uma coisa simples. Você tem que fazer a lei, tá certo? Não é fácil fazer a lei. Você tem que aprovar lá no plenário a lei, também não é uma coisa fácil. Depois o prefeito tem que sancionar a lei, depois o prefeito tem que regulamentar a lei e a gente depois tem que acompanhar e cobrar que a prefeitura execute a lei. É um trabalho que vai até o fim, tá certo? Não tem... É muito trabalhoso, mas eu tenho leis, por exemplo, a lei de reaproveitamento de madeira de poda de árvore na cidade de São Paulo. Você imagina a quantidade de madeira de poda de árvore. Era tudo jogada no aterro. Tudo. Pegava, cortava, botava no caminhão, levava para o aterro para decompor e dar gás de efeito estufa. Eu fiz a lei de reaproveitamento, 2007. Então a prefeitura começou a reaproveitar a madeira de poda de árvore. Para quê? Ou para picar e fazer adubo orgânico, ou mesmo para doar para determinadas instituições, para fazer móveis, fazer alguma coisa de carpintaria, ou produzir aquele carvão briquet, aquele carvão imprensado, que é 6 vezes mais forte que o carvão normal. A lei vinha sendo cumprida, mudou a administração, agora eu tive que entrar no Ministério Público para pedir, para exigir que o Ministério Público exigisse que a prefeitura voltasse a cumprir e não continuasse jogando poda de árvore no aterro. Então é a nossa luta do dia a dia, não é à toa que a gente está com o cabelo branquinho. Quando eu entrei lá, meu cabelo era ruivo, olha aí como é que eu fiquei. Mas vale a pena. Verdade, com certeza. A gente gosta porque vale a pena. E a o gente legado está ficando. Se sente feliz de estar ajudando a sociedade a melhorar a situação, respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar a si próprio. É importante, né? Vereador, como é possível trabalhar a questão da sustentabilidade nas periferias? É o mais difícil, porque as periferias lutam pela sobrevivência. E muitas vezes a sobrevivência imediata se coloca em confronto com a sustentabilidade, né? A pessoa vai na beira de um córrego, constrói um barraco, puxa um cano e joga o esgoto dentro do córrego. Nada mais antissustentável do que isso. Ele faz isso porque quer de jeito nenhum. Ele faz isso porque ele não tem onde ficar. Então qual é a nossa luta? Por exemplo, nós criamos em São Paulo, eu ajudei a criar, o governo do estado, o governo municipal, o programa Córrego Limpo. Nós elegemos 100 córregos mais importantes para tirar todo o esgoto, tirar as beiras de córrego, levar as pessoas para conjunto habitacional. Chegou a fazer 30 córregos e aí, infelizmente, o programa parou. A prefeitura, dos 1,8 bilhão do fundo do PAC para programa de mananciais, a prefeitura só recebeu e só gastou 400 milhões. Então tá um pouco assim, parado, um pouco lento, mas qual é o meu grande trabalho? Como eu trabalho muito na periferia, não só no centro, eu vou muito na periferia, nos bairros mais periféricos, a discussão com a população, principalmente com os jovens da periferia, que hoje estão muito mais conscientes de que pelo fato de você ter pouco dinheiro, pelo fato de ser pobre, você não precisa ser um agressor, quanto mais da natureza. Então plantar árvore, tomar conta das árvores, não depredar o verde, respeitar aquelas áreas de mata que tem ali no entorno, não jogar sujeira no córrego, sofá, não sei o que, bicho morto, não, reciclar o lixo, organizar a população para reciclar o lixo. Na minha casa, por exemplo, o meu lixo transformou-se quase zero. Não é zero, mas é quase zero. Porque eu separo o lixo e reciclo o lixo, a prefeitura busca lá 2 vezes por semana, e o lixo orgânico, quer dizer, o resto de comida, o resto de verdura, de legume, de comida, eu comprei uma composteira, paguei R$200, com minhocário dentro, e as minhocas comem aquilo e transformam em adubo, e eu uso o adubo até para dar para os vizinhos. Isso é possível fazer, é baratinho, dá para você fazer na casa de qualquer um, não tem cheiro, não tem inseto, são coisas que a gente
tem que ir ensinando a população, e a população tem boa vontade de aprender. Eu digo para você, as pessoas, sejam ricos, sejam pobres, estão vendo que o futuro nosso é um futuro muito esquisito. Por quê? Porque a natureza, ao contrário do que disse ali o colega, Sim. os recursos são finitos. A água doce é recurso finito, ele não vai durar sempre. Se nós não trabalharmos para economizar, uma hora ele vai acabar, como está ameaçando agora. Então, essa educação é que precisa chegar em todo mundo. Tá ótimo. Vereador, eu vou deixar para a gente falar um pouquinho sobre a questão da crise hídrica no nosso terceiro bloco, que na verdade no terceiro bloco a gente trata das questões das perguntas dos nossos internautas, mas a gente não pode deixar de tratar desse assunto aqui. Então, no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. A gente vai para um intervalo e voltamos já já. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o terceiro bloco do nosso programa, aqui com o nosso convidado, Gilberto Natalini, vereador da cidade de São Paulo. Vereador, a pergunta é ampla, eu vou tentar fazer aqui 3 em uma só. Eu queria que o vereador falasse para a gente, para os nossos internautas, qual é o grande problema da seca em São Paulo hoje? É uma questão de crise hídrica mesmo? É uma questão de falta de investimento? Como é que pode ser resolvido isso a médio, longo prazo? E qual é a participação da Câmara nesse processo? Muito bom. Primeiro, eu acho que são as 3 coisas. É uma questão de mudanças do clima. Né? Nós tivemos a maior estiagem da história de São Paulo e ela não acabou. Ela choveu um pouquinho agora, mas é possível que continue. Então, o clima está mudando na região sudeste do Brasil. Aquela fartura de chuva parece que vai complicar-se. E quando chove, chove fora de lugar. Então, esse é um primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto, o governo não acreditou no azar. O governo do estado não fez o que devia ter feito, a gente vem falando isso, diminuir o desperdício, proteger os mananciais, proteger as nascentes, plantar mata ciliar, enfim, aumentar os reservatórios, né? Bom, então os governos, aí o governo estadual, mas também o federal, que também não olha a responsabilidade dele também, afinal de contas São Paulo é Brasil, né? E o governo municipal, na medida em que ele desleixou, de certa forma, a proteção, que é a obrigação dele, a proteção das áreas de mananciais, o entorno das represas, os fundos de vale, a beira dos córregos. Então, houve, além do problema climático, uma responsabilidade dos governos. E a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Por quê? Enquanto um alemão gasta 90 litros de água por dia, cada alemão, nós brasileiros paulistas gastamos 170. Está certo que aqui é mais calor do que lá, muito bem, mas também os alemães, eles sabem dos problemas, eles sabem das dificuldades. Nós somos esbanjadores de tudo, né? Para nós não tem limite. Nós nunca tivemos uma guerra grande para faltar água, faltar comida. É verdade. Né? Você vai num fim de feira, você come. Então, veja bem, 170 litros de água por paulista, por paulistano, por dia é um absurdo, absurdíssimo. Então tem as 3 responsabilizações. Diante da crise, nós temos que correr agora para quê? Para que cada responsabilidade dessa seja respondida. Economia na nossa casa. O que tem de mais importante, mais agudo agora para combater a crise é fechar as torneiras o máximo que puder. Economia de água dentro da casa da gente. Ah, mas choveu, já dá para... Não. Isso já é uma ação a curto prazo? Isso é curtíssimo prazo e é o que nos resta fazer a curto prazo. Não é?
para ver se evita o mal pior, o mal maior. Além da questão de cada um fazer isso, e aí tem que fiscalizar o vizinho mesmo, não tem cabimento lavar calçada com mangueira. Lavar carro? Não tem cabimento meia hora de banho, não tem cabimento isso. Você aproveita a água da torneira mais limpa da torneira da pia da cozinha para jogar no vaso sanitário, entendeu? E vai fazendo isso, água de lavar da máquina, lava o quintal, enfim. Aproveita a água de chuva. Eu na minha casa botei 6 bambonas lá, essa última chuva eu peguei quase 5 mil litros d'água. Eu estou aqui a fotografia, depois posso mostrar. Então cada um pode fazer alguma coisa na medida das suas posses, mas que todo mundo faça. E está fazendo. O povo está fazendo, eu já disse e repito. Eu tô surpreendido com a capacidade de resposta da população na economia. Segundo, o governo. O governo precisa tomar as medidas, as obras, trocar a rede, isso é médio e longo prazo. A nossa rede é 30% da água produzida de São Paulo é jogada, vazada na rede. E no Brasil é 50%, 60%. É um desperdício. Tem lugar que é 80% da água tratada é jogada fora. Isso é crime contra a natureza, então tem que combater isso. Além disso, tem que aumentar os reservatórios, trabalhar direitinho, aumentar a água de reuso, o governo tem que incentivar. Eu, por exemplo, estou com uma lei na Câmara para criar um processo para a Prefeitura só contratar obra de empresas que trabalhem com obra de reuso, com água de reuso. Tanto em obra quanto em serviço. Não tem cabimento lavar caminhão de lixo com água potável, não tem cabimento. A prefeitura tem que só contratar a empresa se a empresa lavar o caminhão de lixo com água de reuso. Ou fazer a subbase do asfalto para molhar o bolo de asfalto lá com água potável, tem que molhar com água de reuso. A água de reuso está disponível, a Sabesp só usa 30% da água de reuso que ela tem a capacidade de produzir. Por que não aumenta a produção da água de reuso e a gente use, como eu fiz a lei para lavar a rua, agora estou fazendo a lei para um monte de outras coisas. Então isso é uma outra questão. Perfeito. Então tem uma série de medidas governamentais de médio e longo prazo. E por último, uma medida estratégica para o século é São Paulo ajudar a diminuir a emissão dos gases de efeito estufa que produzem a mudança do clima. E nesse particular a cidade está devendo. São Paulo diminuiu a quantidade de árvores plantadas nos últimos 2 anos. São Paulo acabou com o projeto da Ecofrota, que era aquela frota para ir mudando o combustível dos motores dos ônibus urbanos, são 17 mil ônibus a diesel, diz que era muito caro, acabou, não está mais andando, ônibus elétrico, ônibus a etanol e ônibus a biodiesel, certo? Era a proposta, entendeu? Até chegar no hidrogênio. Começaram a fazer esse tipo Começou, tinha cerca de 3.500 ônibus, veio vindo, aí de repente a prefeitura falou, não dá mais, parou. Isso emite gás de efeito estufa, além de emitir poluição particulada que pega o pulmão e o coração da gente. Então, essas coisas todas são medidas que a gente luta para implementar. A nossa luta é essa. É uma luta difícil, hein? São gigantes que a gente tem que vencer. É verdade. Mas temos que fazer, porque se não fizer, ninguém faz. Então, nós temos que cobrar. Eu quero até parabenizar vocês aqui, o sindicato, por permitir que a gente venha falar esses assuntos tão espinhosos aqui no programa, mas tão importantes. Eu agradeço muito. Mas necessários, né, vereador? Necessários para a sobrevivência da gente e das gerações futuras. Perfeito, vereador. Vamos agora entrar aqui nas perguntas dos nossos internautas. São bem diversificadas, mas eu acho que em respeito a eles a gente tem que tentar cumprir aqui a agenda. São Paulo é ainda um modelo de desenvolvimento para o Brasil? Quem pergunta é Antônio Souza, de Americana, São Paulo. São Paulo puxou o Brasil por muitos anos e ainda puxa, em termos de produção, em termos de oportunidade de emprego, em termos de diversidade econômica, mas isso tem um custo social e ambiental enorme. Agora trata-se em São Paulo de manter o desenvolvimento, porém corrigindo o problema da desigualdade social e da agressão ao meio ambiente, conforme eu falei no começo do programa. Perfeito, ótimo. Thaís Fagundes, Sorocaba, São Paulo, pergunta o seguinte: o setor de serviços tem sido responsável pelo dinamismo na economia de São Paulo. A falta de regulação para a terceirização não é prejudicial? Não sei se o vereador acompanha esse processo da terceirização no Brasil. Eu acompanho sim. É uma tendência, né, na economia a terceirização. Eu acho que a falta de regulação para a terceirização, como para qualquer outro ramo da atividade humana, sempre é prejudicial. Quando você tem uma realidade, você tem que construir leis e regras que regulamentem aquela realidade. Então eu acho que prejudica sim. Perfeito.
E por último, Júlio César, de São Paulo, capital. Qual a importância da mulher na vida legislativa? Oh, meu Deus, a mulher é importante em tudo, não só na vida legislativa, quer dizer, a mulher é 50% da população. Quando eu estudei medicina, nós éramos em 120 alunos e tínhamos umas 12 mulheres. Hoje, os cursos de medicina, mais de 50% são mulheres. Por quê? As mulheres levam mais jeito para tratar as pessoas. São mais carinhosas, são mais atenciosas. Então, eu sou daqueles, né, que não tem nenhum tipo de contradição se que as mulheres cresçam e apareçam na vida pública. Infelizmente, no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, são pouquíssimas mulheres. Meia dúzia de mulheres na Câmara Municipal. Mas elas fazem a diferença. Elas são ativas, elas são combativas, trabalham muito. Então a gente tem que abrir espaço mesmo, a sociedade tem que abrir espaço, porque a mulher, como homem, as diferenças biológicas e fisiológicas não são as mesmas diferenças intelectuais e afetivas. As mulheres têm seu papel na sociedade, é a minha opinião. Diga-se de passagem, já achei surpreendente essa pergunta, justamente por ter sido feita por um homem. Então a gente imagina que tem realmente eu acho que ele pensa igual a nós, pensa igual a nós, Então tá ótimo. Só que as mulheres estão sofrendo uma violência muito grande. A violência contra as mulheres no Brasil cresceu muito, assusta a gente, como médico eu sei disso, e é preciso que a sociedade brasileira reaja, porque as mulheres brasileiras não merecem a violência que estão sofrendo no país hoje. Com certeza. Vereador, a gente está chegando no final do programa. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco hoje. Sei da agenda que é intensa, especialmente em tempo de crise hídrica. E deixar aí o senhor à vontade para fazer suas últimas considerações aqui. Eu quero te agradecer, parabenizar a tua performance como entrevistadora. Muito obrigada. De primeira qualidade. Agradecer a direção aqui do Departamento de Imprensa do sindicato. Agradeço muito ao presidente do sindicato. E agradeço aos telespectadores que estão tendo a paciência de nos ouvir. Né? A gente só fala o que pensa, então se eu falei errado é porque eu preciso corrigir meus pensamentos. Muito obrigado a todos. Tá ótimo. Pronto, para todos que nos assistiram, especialmente as pessoas que enviaram suas perguntas, um grande abraço e até o próximo programa.